Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Sete horas e 17 minutos, confirmando 7h17. Olha, muitas pessoas vão achar a sua capacidade de ouvir alguns sons e começa a diminuir em torno dos 50 anos de idade, né? Será que antes disso você pode também perder e ter a sua perda auditiva? Sobre esses e outros assuntos, a gente conversa agora com o Dr. Marcos Galvão, médico otorrino da Clínica São José. Dr. Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aí para falar sobre esse tema que eu acredito ser bem frequente na rotina das pessoas. Bem normal também? Bem comum. E vamos lá. Vamos responder aí o que o pessoal tiver dúvida e tocar para frente. Por que a gente perde a audição? Olha, geralmente a perda de audição é um sintoma de algum problema que está acontecendo no ouvido, até mesmo a nível cerebral, neurológico. O ouvido da gente é dividido em três partes. A gente tem o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. E cada região dessa tem suas peculiaridades e tem suas doenças, suas patologias. Então eu posso ter uma perda de audição porque eu estou com uma inflamação no ouvido externo, uma otite externa, ou, muito comum, um acúmulo de cera no ouvido, dá a sensação de ouvido tampado e a audição diminui muito. Eu posso ter uma perda de audição porque meu ouvido médio está cheio de secreção, então eu tenho uma gripe, uma crise de sinusite mais forte. Existe uma comunicação direta dessa região do ouvido com o nariz e ela passa por um processo inflamatório e acumula secreção lá dentro, onde a gente chama de otite média ou de otite secretora. Uma perda de audição no tímpano por causa de uma perfuração do tímpano, por exemplo, também é uma doença do ouvido médio. Essas perdas de audição do ouvido externo e do ouvido médio a gente chama de perdas de audição condutiva, porque são algum problema na condução do som. O som até chega ao ouvido, mas ele não consegue se transmitir bem até o ouvido interno, que é onde a gente escuta de verdade. E as doenças do ouvido interno, aí tem uma infinidade de situações. Por exemplo, até diabetes pode causar uma perda de audição, porque agride as células do ouvido interno, que são as perdas de audição neurosensoriais, que é aquela perda de audição que a gente costuma dizer que é definitiva. Uma vez que ela se instala, a gente não consegue regredir. E o ouvido interno também tem o labirinto, que é as doenças das labirintopatias, que a gente já falou aqui em outra oportunidade. Algumas delas também podem provocar perda de audição. E após o ouvido, a gente chama de região retrococlear, existe o nervo auditivo e a via cerebral da audição. Então, qualquer patologia nessa região pode provocar uma perda de audição. Um tumor cerebral, um AVC, um tumor do nervo, uma compressão do nervo por outra doença, também pode provocar. Então, assim, as causas são muito variadas. Geralmente, quando é no idoso, é o envelhecimento do ouvido, que a gente chama de presbiacusia. Mas numa pessoa jovem merece uma investigação bem extensa, principalmente se a perda de audição é de um lado só. Então, sempre que a gente tem uma perda de audição em um ouvido apenas, aquela perda de audição tem que ser investigada com muito rigor e com muito carinho, vamos dizer assim, porque pode ser que tenha alguma coisa por trás. O acúmulo de cera no ouvido pode também levar à perda auditiva? Mas, homem, leva demais. É aquela situação que o paciente não consegue ficar em casa um dia, de tão agoniado que ele fica. E a questão da cera do ouvido, a gente sabe que tem aqueles pacientes ricos, como se dizia antigamente, que produzem uma quantidade de cera exagerada, que o próprio ouvido não consegue limpar. Esse camarada, infelizmente, vai ao consultório 1, 2, 3 vezes no ano para a gente poder fazer essa remoção, essa limpeza. E o paciente pobre, que é aquele que não produz muita cera, eu estou dizendo isso porque se dizia antigamente que o cara que fabricava muita cera era sinal de muita riqueza. E o paciente pobre é o paciente geralmente que usa muito cotonete no ouvido. E esse cotonete, na verdade, ele não limpa. Ele só vai empurrando a cera e a cera vai se acumulando no canal externo do ouvido e chega um momento que dá PT.
Então a audição vai embora. Uma coisa que eu nunca entendi, doutor Marcos, é porque, por exemplo, a gente cresce com a ideia de que o cotonete serve para limpar o ouvido, né? E, na verdade não serve. Por que é que insiste ainda em vender com essa finalidade? Rapaz, isso aí é um problema. Propaganda é a alma do negócio, não é assim? Quando a Johnson lançou as hastes flexíveis, o cotonete, muito tempo, ele botou um baixinho gordinho, muito simpático. O Geraldinho Oliveira, por exemplo. Pronto, ou o Marco Vinícius também. Tomando banho, saindo do banheiro, dançando e cantando, com a toalha bem branquinha, se enxugando. E no final, para coroar a higienização, ele pegava o cotonete e botava no ouvido. Quem tem uma idade um pouquinho mais avançada como a minha, lembra dessa propaganda. Então assim, isso caiu no gosto popular. Na verdade, hoje em dia, se você pegar qualquer caixa de hastes flexíveis, seja ela o cotonete que é da Johnson ou de qualquer outra marca, no verso da caixa está lá escrito, geralmente em letras maiores do que o resto do texto, que ele não deve ser usado, ser introduzido no canal auditivo. Então, isso é acho que uma recomendação da Anvisa, que eles têm que seguir, os fabricantes, para ver se a gente tira esse costume. Então, o cotonete, ele é para limpeza geral, né? Tem gente que limpa o umbigo de bebê, a área externa do pavilhão auricular, tudo menos bem. para o ouvido. Mas introduzir no ouvido de forma alguma. Como é que se limpa de forma correta o ouvido para que não prejudique a audição? Pronto, a recomendação de limpeza do ouvido. Eu já disse isso outra vez e vou dizer de novo. O ouvido, ele é como fogão. O forno é autolimpante. Então o ouvido, ele tem um mecanismo de expulsar o excesso da cera. Então o jeito certo de limpar. Terminou o banho, pega um paninho fino, uma fralda, alguma coisa assim, coloca no dedo, reveste o dedo e limpa só até onde o dedo for. Que aí a gente tá limpando aquele acúmulo que tá mais visível e evita de empurrar para a parte mais interna do canal o excesso de cera. Quem perde a audição pode recuperá-la depois? Isso é como a gente estava falando antes, depende. Se eu tiver uma perda de audição por acúmulo de cera, é papo 10. Limpou a cera, audição recuperada. Se eu tiver uma perda de audição em decorrência de uma gripe, de um resfriado, de uma sinusite mais forte, ao tratar esse quadro nasal, audição recuperada. Mas se eu tiver uma perda de audição da cóclea, do ouvido interno, aí essa perda de audição costuma ser irreversível. Então o que a gente pode fazer por esse paciente são medidas de apoio auditivo. Por exemplo, o aparelho auditivo, né? Então hoje fica surdo quem quer. Quem recusa o uso do aparelho, aí realmente a gente não tem como fazer. Mas o paciente que aceita bem usar o aparelho auditivo, ele fica com a audição praticamente normal. Agora ele vai depender do aparelho. Esse negocinho que eu estou usando aqui, fone de ouvido, né? Inclusive hoje muita gente usa, não só apenas profissionais da comunicação. Sei muitas crianças, jovens hoje com o telefone celular e o fone de ouvido. Prejudica também? Rapaz, depois de YouTube, Netflix, smartphone, fone de ouvido é quase um acessório obrigatório, né? O pessoal já anda na rua com ele. Na verdade, assim, existe uma recomendação para o uso do fone de ouvido. Então, assim, o fone de ouvido ele prejudica com a história da perda da audição induzida por ruído, que é aquela perda de audição onde o paciente se expõe a ruídos muito fortes e esse ruído acaba danificando o ouvido interno. Então, qual é a recomendação? Primeiro, que o fone seja fone de boa qualidade. Quando você for comprar um fone de ouvido, fique atento para ver se na embalagem ele tem o selo do Inmetro, porque significa que ele foi testado e foi aprovado para uso. Os fones que vêm, por exemplo, nos celulares, já resolvem o problema porque são fones de boa qualidade, né? Segundo, a norma para uso é o seguinte: volume máximo do fone até metade do volume total do aparelho. Então, se seu aparelho celular, por exemplo, o volume vai até 100, o recomendado é que você use no máximo até 50. E para cada 1 hora que você tiver com o fone dentro do ouvido, você tem que tirar o fone e deixar seu ouvido repousar durante 30 minutos. Então, seguindo essa recomendação,
a qualidade do equipamento, o volume do som e o tempo de uso, a gente pode usar sem causar dano. Extrapolou essa regra, chega um momento que pode dar problema. A ouvinte Santel, uma pergunta, e quem tem a escuta sensível, por mais baixo que seja, como por exemplo, um pisar do gato no batente, isso também, o que você fala sobre isso? Pronto, isso é uma coisa que a gente chama de intolerância a ruído. A intolerância a ruído, ela pode estar ligada a um problema do ouvido interno, a uma doença do labirinto, que é um problema do ouvido interno, mas ela pode ser um traço da personalidade da pessoa. Tem pessoas que não têm problema nenhum no ouvido e mesmo assim tem essa intolerância a ruído porque não gosta de som alto. Mas toda intolerância a ruído ela deve ser investigada. E na pediatria, Césia vai poder falar bem quando ela vier aqui de novo sobre isso, se alguém perguntar. Pacientes com autismo, eles geralmente têm esse traço, eles não gostam, eles têm intolerância a ruído. Então uma das coisas que faz a gente desconfiar de que uma criança tem algum traço de autismo é essa intolerância. Não está presente em todos, mas é uma queixa recorrente. Ok, tem um ouvinte com a gente no telefone, fala com quem? Bom dia. Bom dia. Olha, pois não. Eu queria dizer ao médico que o meu esposo, ele tem um estalecido forte, espirra demais e dá aquela coriza no nariz. Com pouco tá bonzinho. O que significa isso? E aí, doutor Marcos Galvão? Olha, isso aí é o que a gente chama de rinite. Espirro, coriza, coceira no nariz. E isso é muito comum nessa época do ano, porque é a época que o clima da gente começa a esfriar um pouco. Geralmente essas pessoas elas têm o quadro mais forte pela manhã, cedinho, e à noite, que é exatamente os horários que a temperatura está mais frias. E a partir que na hora que o dia vai esquentando um pouco, os sintomas costumam dar uma aliviada muito boa. Talvez esteja acontecendo isso com o esposo da senhora. Ele tem um quadro de rinite, está piorando nos momentos do dia em que a temperatura é mais baixa e quando o dia esquenta um pouquinho, ele começa a melhorar dos sintomas. O bom é tratar, porque rinite, a maioria dos casos, a gente não consegue uma cura definitiva, mas tratando a gente tem um tempo sem sintomas muito bom. O bom da rinite é que você sabe que vai estar com você, vai estar do seu lado pro resto da vida, É uma companheira fiel. Terrível. A Thaisa Floriza pergunta: meu ouvido direito tem a sensação de que está tampado, começa do nariz, que também fica entupido, porém não estou gripada. E sempre é desse lado direito, né? Lado esquerdo do rosto, não sinto nada. O que é que pode ser, doutor Marcos? Oi, Thaisa, tudo bom? Bom dia. Olha, tem várias causas, né? Quando a gente tem essa sensação reclamando do ouvido para o nariz, a gente desconfia muito de uma situação chamada disfunção da tuba auditiva. Então, às vezes a gente faz o exame e flagra o momento que ela não está funcionando bem e às vezes não. A disfunção da tuba auditiva é quando um canalzinho de comunicação entre o ouvido médio e o nariz, ele não funciona bem. Seja por um transtorno da musculatura, seja por um transtorno da mastigação do paciente. E nestas situações a gente fica com essas sensações de pressão indo e voltando dentro do ouvido. Não é um caso fácil de resolver. Muitas vezes o paciente que tem isso vai conviver com isso por um bom momento e a gente tem que ir acompanhando. Se em algum momento surgir uma queixa nova, reavaliar. Mas o principal tratamento que a gente faz nessas situações é o tratamento do nariz, a lavagem do nariz com soro fisiológico e em algumas situações o uso de sprays nasais com medicação. Ok, tem mais ouvido conosco no telefone, bom dia. Alô, bom dia. Fala com quem? É Edna, Marcos. Oi, Edna, qual a sua Tudo pergunta? bem? Edna? Marcos, é uma pergunta para o médico. Por exemplo, eu tenho uma sensação, já fiz inclusive um tratamento, não deu nada, uma sensação de um ruído, como se fosse solda de um grilo, um canto de um grilo. Então aquilo é constante, de manhã, o dia todo e à noite. E pior à noite pela a calmaria, né? Quando a gente deita, é tudo muito calmo. Então aí é que esse ruído eu sinto. Além da coceira, agora nos dois ouvidos.
Era só isso. Muito obrigada. Um abraço, querida Edna, e aí, doutor Marcos. Pronto, Edna. Minha amiga, é o seguinte. Esses barulhos que a gente chama no ouvido, a gente chama de acúfenos ou zumbidos. Eles são comuns em várias doenças do ouvido. Quando a gente tem um quadro mais crônico, que o paciente reclama disso há muito tempo, a queixa recai sobre o ouvido interno. Ele pode estar associado a perdas de audição, a doenças do labirinto, a uma cortipatia, que é uma alteração das células de um órgão de Corti que fica dentro do ouvido. Ele pode ser provocado por elevação de distúrbios do metabolismo, então uma glicose alta, um colesterol alto, um triglicerídeos alto. Ele pode ser provocado por ansiedade, pacientes que não dormem bem. Ele pode ser provocado até por problemas na mordida que afetam a articulação temporomandibular, que fica aqui próximo ao ouvido. Então, assim, é uma infinidade de situações. Infelizmente, zumbido não é fácil. O paciente que tem sofre muito com ele, muitas vezes. Às vezes, isso é num nível que ele não consegue nem dormir, né? Mas quando a gente pesquisa direitinho e encontra uma causa provável e estabelece um tratamento, muitas vezes a gente consegue diminuir bem o sintoma e em algumas situações tem a felicidade de acabar com ele. Mas assim, existem muitas possibilidades para o seu caso. O interessante é que a senhora passasse mesmo por uma avaliação para ver o que é que pode estar acontecendo. E se a senhora for uma pessoa muito estressada, procure desestressar. Se alguém vier lhe contar problema, manda anotar no papel e deixe para contar uma semana depois, porque piora muito. Então só isso já vai melhorar muito. Isso de anotar no papel é interessante, né? Interessante. Eu tinha um professor na faculdade, saudoso doutor Chiquinho, que é aqui de Picuí, mas se radicou em Natal. Um dos melhores, professor mais homenageado do curso de medicina da UFRN. E ele dizia isso, ele dizia, nunca vá conversar com sua mulher com raiva. No dia que você tiver com raiva dela, anote a queixa num papel, guarde numa gaveta. Uma semana depois você tira e vai dizer a ela o que aconteceu. Senão é separação na série. Ok. Tem mais ouvido com a gente? Bom dia. Bom dia. Fala com quem? Um João Batista aqui. Oi, João Batista. Do Dois sítio? irmãos Parelha. Sítio, qual sítio, João? Dois irmãos. Ah, 2 irmãos em Parelhas. Pois não, pode ficar à vontade, João. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor. É que o meu ouvido, ele coça muito. Lá dentro. Às vezes eu não aguento, eu tenho que colocar o cotonete para aliviar essa coceirinha. E se vai ter algum problema, pra frente, né? Porque eu vejo falando que não pode, não sei o quê. Aí eu queria saber se tem um remédio que a gente possa colocar no ouvido. Um abraço, João. E aí, doutor Marcos? Bom dia, João Batista. Rapaz, pelo nome é arriscado você ter nascido ontem. Se tiver nascido, meus parabéns atrasados. Então hoje, né? É o seguinte, João. Coceira no ouvido é uma queixa muito recorrente. Normalmente o paciente tem um probleminha que é uma dermatite, que a gente chama no consultório para facilitar de eczema. Além da coceira, o paciente sente uma descamação dentro do ouvido, fica saindo aquelas pelezinhas brancas e uma sensação de umidade dentro do ouvido. E é uma coceira desgraçada, de pena de galinha, a tampa de caneta Bic, o cara usa de tudo para coçar. Mas aí o interessante é que realmente não coce, porque coceira, quanto mais a gente coça, pior ela fica. Então assim, é uma doença que tem tratamento, né? O ideal é que o senhor procure um otorrino para ser avaliado e fechar um diagnóstico. Existe uma medicação que a gente usa que alivia muito um problema, mas é uma dermatite que não costuma ter cura. Então é uma coisa que o senhor vai conviver. Agora, tratando e tendo a medicação para quando o ouvido começar a coçar, o senhor poder usar, alivia demais o problema, certo? E realmente não coce, não bote cotonete, não introduza nada dentro do ouvido, porque o senhor pode provocar uma perfuração do tímpano, aí o nó é lá embaixo. Então, assim, provavelmente o que o senhor tem é uma dermatite do canal auditivo, que provoca muita coceira, e tratando, o senhor vai se dar muito bem com esse tratamento. Olha, muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Marcos. Pergunta do doutor Marcos Galvão. Uma vez
Eu tomando banho, apertei com força atrás do meu ouvido. Me deu uma dor tão grande que eu passei uns 2 dias que não podia nem tocar no meu ouvido, que dava aquela dor grande também, né? Só doía mais quando eu pegava às vezes e eu sinto que fica um pouco inchado por baixo da orelha, né? O que pode ser nesse caso? Olha, isso é uma situação também comum. Essa dor atrás do ouvido, eu posso numerar aqui 2 causas principais. Quando ela vem associada à sensação de surdez, sensação de ouvido tampado, secreção no ouvido, febre e tudo mais, pode ser um quadro que a gente chama de mastoidite, que é uma inflamação, infecção desse osso que fica por trás do ouvido, que geralmente é uma consequência de uma inflamação do ouvido. Quando o paciente não reclama de perda de audição, não tem secreção no ouvido, a gente examina o ouvido e está tudo bacaninha, a gente desconfia de uma dor com origem muscular. A musculatura cervical e do pescoço e aqui da coluna cervical, ela se insere nesse osso atrás do ouvido. Então, quando a gente tem uma noite de sono mal dormida, por exemplo, que tensiona essa musculatura, ou quando a gente está nervoso com alguma coisa, gera esse ponto de gatilho. E só a gente apertar é uma dor terrível. Às vezes a pessoa não aguenta nem mexer no pavilhão auricular. Então, assim, tem essas 2 situações que merecem ser investigadas. Existem outras causas, mas principalmente a mastoidite e uma dor secundária a uma tensão da musculatura cervical. Adeilma Azevedo, de Jardim do Seridó, pergunta: Dr. Marcos Galvão, meu filho passa a noite inteira coçando a garganta, fazendo aquele barulhinho coçando, não tem quem durma perto dele, e aí? Adeilma, bom dia. Primeira coisa que você tem que fazer é tirar o ventilador, o ar-condicionado desse rapaz. Essa coceira na garganta provavelmente é uma faringite, é uma irritação da garganta. As faringites, elas são secundárias a algum processo. Em criança, é muito comum o nariz obstruir à noite, ou por uma rinite, ou por um cartucho aumentado, ou por um adenoide, e ele começar a dormir de boca aberta. E ao dormir de boca aberta, o ar da madrugada resseca muito a garganta. Isso gera coceira e ele começa a fazer como outro, temperar a garganta a noite inteira. Então, assim, o ideal é que a senhora comece a adotar alguns cuidados. Primeiro, pedir para ele tomar bastante água durante o dia para se hidratar bem. Se usar ar-condicionado, colocar na temperatura agradável, colocar alguma coisa no quarto que umidifique o ambiente. Um umidificador, uma toalha molhada pendurada no armador. E se usar o ventilador, colocar o mais longe possível. E se ele de fato tiver problemas nasais, o nariz for obstruído, tiver muita rinite, coriza, procurar um otorrino para tratar esse quadro, porque aí a garganta vai melhorar consideravelmente. Dr. Marcos, tenho 77 anos, tive AVC, tratei, fiquei bem e tenho um problema de labirintite. Meu ouvido sempre está com um zumbido. Com quem eu devo tratar? No caso, com o otorrino? Olha, na verdade é assim. O senhor pode ter 2 problemas distintos. Então, o senhor pode ter tido um AVC e ter esse zumbido e esse distúrbio do equilíbrio, uma labirintite. 2 coisas separadas. Ou o senhor pode ter tido um AVC na área que afeta o equilíbrio e a audição. E esse desequilíbrio e esse zumbido serem consequências do AVC. Eu acho que a melhor coisa a fazer nessa situação é o senhor perguntar a seu neurologista, ao neurologista que com certeza lhe acompanha. Se ele disser ao senhor que o ideal é que o senhor vá a um otorrino para investigar o ouvido, o senhor vai. Se ele explicar para o senhor que o problema foi em decorrência do AVC, o senhor continua o tratamento com ele, que com certeza ele vai ter algumas opções para tentar melhorar a sua qualidade de vida. Dr. Marcos Galvão, meu filho já fez cirurgia de nariz e garganta. Mesmo antes da cirurgia, ele nunca produziu cera no ouvido e até hoje não produz. Ele tem 8 anos. Bom dia. Na verdade é assim, a produção de cera, ela acontece, certo? Só que como a gente falou anteriormente, tem pacientes que produzem pouca cera. E essa cera é produzida em uma quantidade em que ela é produzida e automaticamente o ouvido vai eliminando o excesso. E a gente não consegue observar e ver e flagrar uma quantidade de cera considerável como a gente vê em algumas outras pessoas, né? Então, assim, não pense que seu filho não produz cera. Com certeza ele produz, mas numa quantidade que não acumula. Um ouvido que não produz cera,
é um ouvido com dermatite, é um ouvido seco. O ouvido inflama de palmo em palmo e dá uma coceira terrível. Então existe a dermatite na criança, existe, não é tão comum como no adulto, mas se ele não tiver essas outras queixas de inflamar o ouvido com muita recorrência, nem de coçar tanto o ouvido, provavelmente ele produz cera, mas o organismo dele consegue resolver o acúmulo de forma satisfatória. Outra pergunta, doutor Marcos, fatores hereditários influenciam na perda auditiva? Tenho vários parentes com problemas auditivos e um tio que atualmente só escuta com o uso do aparelho. Já tive em alguns momentos diminuição da audição, normalizando posteriormente. Pode ser um sinal que tenham problemas auditivos? Com certeza. O fator hereditário é muito forte na perda de audição. Muitas vezes a gente conhece famílias que têm esse traço, essa característica de, numa certa idade, evoluir com perda de audição. É uma das principais causas de perda de audição, quando a gente afasta a perda induzida por ruído ou doenças crônicas do ouvido médio. As doenças do metabolismo, a causa geralmente é genética, é hereditária. Então é muito comum aqui no interior, quem é daqui já ouviu falar muito, uma família de moco, né? Porque geralmente vem da hereditariedade. E às vezes a situação começa com um indivíduo jovem, mas a maioria das vezes é depois de uma certa idade que a situação começa a aparecer. Doutor Marcos Galvão, o aparelho custa caro? Infelizmente custa, né? O aparelho auditivo é um aparelho caro. É um produto que eu sempre digo aos meus pacientes: pesquise, pesquise, pesquise e pesquise. Porque às vezes você encontra um fornecedor de aparelho num valor X, e quando chega no outro, o mesmo aparelho com a mesma tecnologia está praticamente a metade do preço, né? Hoje em dia existem muitas facilidades para a aquisição do aparelho. Existe financiamento bancário, o pessoal que vende aparelho geralmente parcela muitas vezes, e existe o programa de saúde auditiva, né? Que todas as regiões do estado têm o programa de saúde auditiva que fornece o aparelho de forma gratuita, entre aspas, né? Está incluso no imposto que a gente paga. Em cada região tem. Aqui na nossa região, no Seridó, o programa de saúde auditiva é comandado na clínica Pedro Cavalcante, que hoje está instalada ali no Hospital Tiago Dias. E quando o paciente deseja que esse aparelho seja adquirido via Secretaria Municipal de Saúde, a gente encaminha para lá e eles fazem os procedimentos para poder o paciente receber a prótese de forma gratuita. Pergunta agora vem lá da Serra do Cajueiro, Florânia, serra lindíssima por sinal, uma galinha torrada maravilhosa que tem lá, né? O ouvinte pergunta o seguinte: doutor, tem algum medicamento, algum tratamento para evitar estalecido, né? Nesse tempo espirro demais. E eu queria saber se tem algum tipo de tratamento, por exemplo. Rapaz, parece que Marcos é da minha turma, ele gosta de comer. Galinha torrada principalmente. A Serra do Cajueiro realmente é uma serra muito linda. Você conhece a Serra do Cajueiro? Conheço. Olha, o famoso estalecido, que a gente chama de rinite, ela tem tratamento sim. E é um tratamento relativamente simples e barato. A gente consegue controlar os sintomas de rinite em 80% dos pacientes apenas fazendo uso de medicação, sem nenhuma outra terapia mais extraordinária. Então, se você sofre com rinite, vá ao seu otorrino, que você tem uma grande chance de melhorar e controlar seu problema sem precisar de nada do outro mundo. Doutor, bom dia. Tenho rinite e sinusite crônica, né? Pergunta porque quando tenho dor, sempre afeta o ouvido, dá uma dor imensa. Isso. É o que a gente comentou antes. Existe a comunicação do ouvido médio com a face e o nariz. Então, quando eu tenho um quadro de sinusite mais importante, geralmente a inflamação se estende até o ouvido, causa uma sensação de surdez, em algumas situações dor, febre e tudo mais. E alguns casos de sinusite cursam com dor intensa na face. Nessas situações, geralmente a gente tem que usar antibiótico, às vezes corticoide oral, para poder dar uma melhorada bem na dor. Mas é exatamente por causa dessa comunicação. Se sua sinusite é crônica, procure um acompanhamento, que, como eu disse anteriormente, a gente consegue melhorar bem os sintomas, para a gente ter uma qualidade de vida bem melhor. Eu acho que essa sua resposta também contempla a pergunta do Nino, lá em São Vicente, né? Ele pergunta: a esposa tem uma sinusite muito forte, como tratá-la, no caso? Isso.
o tratamento da sinusite é o mesmo tratamento da rinite, via de regra, né? Primeiro passo é lavar o nariz com soro. Então, adotou a conduta de lavar o nariz com soro várias vezes ao dia, soro fisiológico, a gente já tem um controle muito bom da sinusite crônica. E o segundo passo é procurar um otorrino, porque tem tratamento e as crises melhoram bastante. Doutor Marcos, eu sinto muita dor de cabeça diariamente. Agora dá tanto dor de cabeça como dor na face e na parte da dentição, dos dentes e também no nariz obstruído. E aí, o que é isso? Tem tudo para ser um quadro de sinusite, né? Principalmente os dentes superiores, quando a gente tem sinusite no maxilar, eles costumam doer bastante. E quando essa queixa de dor na face vem associada à obstrução nasal, é muito comum a gente encontrar sinusite. Meu filho produz cera em excesso, pode ser normal? Na verdade, assim, produção de cera nunca é anormal, né? Existem aqueles pacientes, como eu disse, tendência a serem ricos na vida, que produzem muita cera e que, infelizmente, a única situação da gente é não usar o cotonete e, quando o ouvido tampar, procurar um profissional para fazer a limpeza. Mas anormal não é. E é um problema no caso, não? Costuma ser um problema quando o ouvido está tampado. Quando o ouvido não tampa, é a solução. Porque a cera, ela hidrata e ela protege o canal auditivo das infecções do ouvido. Então, assim, se ele não acumula ao ponto de chegar a tampar o ouvido, é só alegria. O ouvinte quer saber se o chá de alecrim é bom para sinusite. Eita danado. Criatura, eu não estudei chá na faculdade, é difícil eu lhe dizer isso. É assim, o pessoal diz que melhora, certo? Agora, ele é um sintomático. Então, a senhora vai tomar, vai melhorar naquele momento, daqui a poucos minutos ou horas, o quadro se estabelece novamente. E o ideal é que a senhora faça um tratamento de forma continuada, orientada e como é que eu lhe digo, conduzida, vamos dizer assim, pelo médico, para que a senhora tenha um alívio de verdade. Aquele alívio que chega e perdura por um bom tempo. Quando falamos em chá de alecrim, o Coronel Costa riu, não sei porquê. Depois ele vai explicar essa situação, muito, né? Lá no sítio, era só assim, né? O nosso ouvinte pergunta aqui, doutor, tenho bronquite asmática e sinusite. E quando estou em crise da sinusite, o nariz sangra e fico sem ar. É normal isso? É muito comum, porque o que é sinusite? Sinusite é uma inflamação do nariz e da face. Então, às vezes, o processo inflamatório é tão intenso que a mucosa do nariz, por ser muito delicada, ela acaba sangrando, principalmente na região da gente que tem um clima muito seco e ela acaba ferindo também. E a associação de sinusite e asma também é muito comum, porque são doenças que têm a base da doença, são muito parecidas. Então a gente vê muito paciente que tem rinite, ter asma e ter dermatite atópica, que é a doença da pele. Nosso ouvinte perdeu a audição em 2014, ele quer saber se ainda pode recuperá-la. Depende do tipo de perda de audição. Aí tem que passar por um processo de avaliação. Exatamente, né? Tem que fazer os exames auditivos para ver qual é o tipo e saber se ainda tem recuperação ou não. Ouvido perfurado dá tontura? Pode dar. Até acúmulo de cera no ouvido pode dar tontura. Então a tontura pode ser causada pelo ouvido? Pode. Como o labirinto fica dentro do ouvido interno, então os processos patológicos do ouvido médio e do ouvido externo podem afetar o labirinto. Veja bem, não é comum, mas podem. Então, o ouvido perfurado, inflamação do ouvido tampado com cera, em algumas pessoas com sensibilidade um pouquinho maior, pode gerar tontura, sim. Gente, doutor Marcos Galvão, ele é médico otorrino, está na Clínica São José, na rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefone de contato 99992-2923. A Clínica São José fica ali pertinho do primeiro BEC, do primeiro Batalhão de Engenharia e Construção aqui em Caicó. 99992-2923. Doutor Marcos, obrigado pela sua participação. Por e nada. até outra ocasião aqui no nosso programa. Com a graça de Deus, até mais.